Você aí, já pensou em fazer psicologia? Muito prazer, meu nome é Luiz Felipe, sou psicólogo clínico. Muito prazer, o meu nome é Dalton Domingues, também sou psicólogo clínico. E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês, na nossa série aqui, coisas que não nos contaram na faculdade, um pouco sobre terapia online, né? Mas para além da questão da terapia online, com um público um pouco mais específico, que no caso são crianças e adolescentes. Porque na formação a gente aprende muito com o lúdico, em especial com as crianças, com o jovem ali um pouquinho mais velho, na faixa de uns 10, 12 anos, funciona muito bem os jogos, Exatamente. por exemplo. Jogos, histórias para o paciente elaborar e a gente vai acompanhando. Mas como é que faz isso no online? Então a gente vai dividir um pouquinho da nossa experiência a respeito de atendimento desse público na parte online. E vamos começar então, né? Eu tenho um pouco dessa experiência, eu tenho atendido já há 7 meses já, pegando essa parte do atendimento online, e é interessante que eu fiquei meio perdido sobre o que fazer durante o atendimento online para atender uma criança ou um adolescente. Aí eu fui pesquisando, estudando, entendendo, aí que eu cheguei na parte lúdica, que é o simples da coisa, né? Mas que parte lúdica? Pensei muito no desenho. Por que o desenho é importante? Porque o desenho ele diz muitas coisas. A criança desenhar um desenho, ela vai colocar todos os sentimentos dela. E não só a criança, como o adolescente também. O que ele está sentindo, ele vai colocar naquele desenho. E aí que entra a parte lúdica. Você pode direcionar tanto a criança como o adolescente a falar através desse desenho o que ela está sentindo. É de extrema importância. Então, o desenho me auxiliou muito no atendimento online. E uma coisa também que eu utilizei bastante, perguntar o que a criança ou adolescente gosta. Para começo, isso é interessante, porque a criança ou adolescente se sente confortável em falar do que ele gosta. Para você poder chegar no assunto em si. Às vezes, aquele adolescente que ele não quer falar muito, ele chega calado, ele não fala. Se você puxar para um lado que ele gosta, ele vai destravar alguma coisa. Opa, um personagem que eu gosto, entender esse personagem. Por que ele gosta tanto desse personagem? Pode ser que ele se veja naquele personagem de alguma forma. Então, a gente cria, hipotetiza. É bem interessante. É uma forma que eu encontrei, uma forma lúdica. Mas tem diversas outras formas também, como através da gente. Eu, pelo menos, atendo pelo Google Meet, que ele se atende também, né? Então, jogos lúdicos, que você pode compartilhar a tela. Pô, acho que acredito que até jogar um xadrez, um jogo de xadrez online com o paciente é interessante. Você vai entender, pô, ele vai estar jogando, você vai estar ali analisando cada passo, cada pensamento. É interessante, então acho que tem muitas ferramentas, só que ferramentas que não nos falaram na faculdade. Essas dificuldades não falaram, acho que a gente teve que encontrar. Sim, sim. Então, porque na faculdade a gente não teve a experiência de atender online, por exemplo, né? Sim, tudo exatamente. Presencial. Acredito que nenhum dos colegas também, mesmo morando em outra cidade, conseguiu atender online. E a gente, nas aulas você aprende as ferramentas, mas tem uma grande diferença na hora de ir para a prática. Em especial no online, porque com um público mais jovem, por exemplo, estou pensando em menores de 10 anos, tem uma questão que é o estar ali lado a lado, né? E quando você pega também nessa faixa 10, 12 jogos, por exemplo, é uma coisa muito interessante, né? Como é que essa criança responde à frustração? Muitas vezes o psicólogo ele pode ter medo, né? Então, eu lembro que na época do psicodiagnóstico interventivo surgia essa pergunta para o professor, né? Mas a gente deixa a criança ganhar ou não? E bem, a resposta é não. tem que ver como é essa criança também numa situação de frustração, né? É claro que nos primeiros momentos, que nem o Dalton falou, partir muitas vezes do que essa criança gosta é importante para dar uma aprofundada no vínculo. É uma coisa que você pode até perguntar para os pais numa primeira sessão. O que ele gosta? O que ele assiste? Porque como os recursos no online eles são um pouco limitados devido à questão de tela, de não ser pessoalmente, de não ser
de não necessariamente vocês estarem ali no mesmo jogo interativo juntos, tem essa limitação do cenário. A partir dessas coisas pode ser muito interessante para o profissional conseguir esquematizar algo para se aplicar nessas sessões. E uma coisa muito interessante que um amigo nosso falou uma vez para gente é a respeito desses conteúdos que a criança gosta, de repente, jogos, animes, séries. Um outro colega nosso comentou que na sessão com o adolescente eles estavam criando um jogo juntos. Olha só que legal. Muito interessante, porque com isso é possível observar como é que esse jovem ele esquematiza, né? As regras que ele põe, o estilo de caminho que ele está levando essa história. Sim. Uma história agressiva, uma história melancólica. Isso dá para o profissional informações sobre o psiquismo desse paciente. Exatamente, é isso mesmo que você falou, né? Eu acredito que tudo isso que você falou dá um direcionamento, né, para o psicólogo profissional, e isso dá um direcionamento, conhecer o personagem favorito dessa criança, adolescente, conhecer o jogo favorito, ou ainda melhor, como você deu o exemplo, criar um jogo. Putz, a gente vai ver a criatividade dessa criança, e isso é de extrema importância, ver como que ela cria, o que ela pensa, qual que é a opinião dela, qual que é as ideias dela, tanto da criança como do adolescente. E é ali que ela começa a soltar, né? É ali que ela começa a falar sobre ela. Parece que desencadeia aquela chavinha na mente dela e ela só vai soltando. E aproveitando também, a gente pode falar um pouco sobre a dificuldade do atendimento online em si, no geral. Sim. Deixa eu só fazer um adendo, que eu acho que é importante, de repente, para algum pai, uma mãe que esteja assistindo esse nosso vídeo. O trabalho em especial com o público jovem é porque a criança ela consegue falar dela, do que ela fez, mas ela não consegue elaborar muito, né? Por quê? Porque justamente ela ainda está em formação, ela não consegue se expressar como um jovem, um adulto, já consegue. Então, o meio de trabalho com as crianças, em especial, é bem mais lúdico, né? Pode parecer que o psicólogo está ali brincando, mas é justamente pelo brincar da criança que ela se expressa. E, dito isso, qual foi o ponto que você levantou mesmo, meu amigo? Eu levantei o ponto sobre as dificuldades da terapia online no geral, assim. Esse tem alguns pontos, né? Tem um ponto que eu gostaria de começar, assim, a dificuldade, assim, na internet, assim, quando começa a travar. Eu ia falar isso agora. Porque, pra mim, sabe, parece que você perde até o seu raciocínio ali do que estava acontecendo. Sim. É um problema que eu tive muita dificuldade no começo, assim, sabe? É engraçado, mas na hora, assim, é difícil, né? Esses dias eu atendendo, sessão caiu, assim, penso num homem que quase transcendeu a realidade, assim, ó, de raiva, de poxa, bem no meio, assim, né? Infelizmente dá essa quebrada, mas é um problema técnico que em certa medida, qualquer pessoa que trabalha em qualquer coisa online está suspeito a acontecer. Sim, e é um ponto bem interessante. E tem aquele outro ponto também sobre as pessoas não botarem tanta credibilidade no atendimento online. Muitas pessoas pensam, mas eu prefiro presencial, que não é a mesma coisa, né? E o cuidado é da mesma forma, o acolhimento, de estar ali presente para a pessoa. E as pessoas estão diminuindo essa crença delas a cada dia. É o que eu sempre digo, o importante quando você for escolher um profissional da psicologia, não é abordagem, não é se online ou presencial, o quanto que você se sente justamente acolhido por esse profissional, o quanto que você rola um matching, por assim dizer, entre paciente e terapeuta. Porque a relação terapêutica é uma relação principalmente baseada em confiança. Então, precisa ter isso, precisa ter ali um sentimento de, poxa, gostei desse profissional, uma identificação para que o processo seja possível. Senão, como é que você vai confiar em alguém que você não foi para casa? Exatamente, né? É importante. E é isso, então, esses são os temas que a gente resolveu trazer hoje para vocês. Se você é estudante de psicologia ou psicólogo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho das notificações e comenta aí embaixo qual que é a sua dúvida sobre psicologia.
Exatamente. Em breve, novidades, hein? Sigam lá também nas redes sociais, dá essa moral aí pra gente.